amará, e a Ele nós viremos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Ouvistes o que eu vos disse. Vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Rezemos por um instante em silêncio, no íntimo do nosso coração. Peçamos ao Espírito Santo o auxílio necessário para que compreendamos essa palavra. Supliquemos. Amém. Irmãs e irmãos, estamos fazendo esse caminho pascal do tempo da Páscoa. Domingo que vem vamos celebrar o encerramento da missão de Jesus aqui na terra, ele subindo aos céus, voltando para junto do Pai. Jesus, no Evangelho de hoje, está com os apóstolos, fazendo-lhes as últimas recomendações. O ambiente continua aquele da última ceia, capítulo 13 e 14 de João. Terminou de tomar a ceia, lavou os pés dos apóstolos, Judas saiu e Jesus dirige aos apóstolos os ensinamentos últimos. Domingo passado, o novo mandamento que ele deu, o mandamento do amor. E hoje ele fala-nos da força que tem aquele mandamento, do quanto aquele mandamento é decisivo, é tão importante que o Espírito Santo e a palavra estão a serviço daquele mandamento. Amai-vos como eu vos amei. Vamos lá? João capítulo 14, versos 23 a 29. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: bradem,
Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E nós viremos e faremos nele a nossa morada. Pronto, aqui já tem coisas extraordinárias para a gente considerar. É um clima de nostalgia. Lá na frente Jesus vai dizer: não se perturbe o vosso coração, não se intimide o vosso coração. O clima não está tranquilo, é tenso. Ele está indo embora. E não indo embora assim, numa viagem. Aqui são os minutos que antecedem, as horas que antecedem essa dolorosa paixão. Ele conforta os apóstolos, é ele que vai sofrer, mas ele conforta os apóstolos que estão abatidos por causa da sua partida, dizendo: se alguém me ama, guarda a minha palavra. A palavra aquela de domingo passado: dou-vos um novo mandamento. Amar e guardar não se separa. Amar e guardar o mandamento, guardar a palavra, tem um vínculo estreitíssimo. Amar e guardar a palavra é muito mais do que decorar algumas ou muitas passagens da Bíblia, versículos e capítulos. É muito mais do que isso. Amar e guardar a palavra é viver de tal forma, orientado por aquilo que Jesus diz-nos, que tudo quanto nós formos realizar em nossa vida, pensar, sentir, agir, vai ser decidido pelo que Ele nos falou. O critério será o que Ele diz-nos. Esse critério ele nem sempre é fácil. Tem muitas possibilidades da gente confundir essa vontade de Deus para nós. A própria primeira leitura fala de um trabalho terrível que os apóstolos têm que enfrentar, porque chegam uns pregadores na comunidade que ensinam coisa que não é conforme os apóstolos ensinam. Eles têm que viajar para Jerusalém, participar de uma assembleia para trazer um recado e dizer: olha, essa turma que está ensinando e provocando confusão não foi enviada por nós. Não leve em conta o que essa turma está ensinando. Qual é o critério para a gente saber o que Cristo ensina? Quem vai nos dizer em cada momento que nós precisamos tomar uma decisão, encaminhar nossa vida, não só decisão grandona, mas também aquelas coisas pequenas do dia a dia, o temperamento, a paciência, a dedicação nas coisas que fazemos. Quem vai orientar isso tudo? Jesus diz que se alguém ama Ele, guarda a palavra, Ele diz no plural: e nós viremos e faremos nele nossa morada. Meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Aqui já tem uma senha bacana. Se você tem sentido um vazio do amor de Deus, uma falta do amor de Deus, já é um critério. Jesus diz que o Pai o amará. Amará aquele que ama Jesus e que guarda a palavra de Jesus. Pode ser que o amor do Pai eterno não esteja sendo muito sentido por você, porque te falta amar Jesus, guardar a palavra de Jesus, para experimentar o amor do Pai. Amar Jesus e guardar a palavra de Jesus é critério para que você experimente o amor do Pai. Se tens passado
por algum tempo de friagem espiritual, além dessa friagem do clima, se tens enfrentado um período de friagem na relação com Deus, cuide da sua relação com Jesus e com a palavra de Jesus, que o amor do Pai se tornará sensível, palpável a você. Nós viremos e faremos nele nossa morada. Curioso porque essa imagem, ela é pouco usada na catequese. Paulo desenvolveu uma longa teologia acerca da novidade cristã em que nós somos templo do Espírito Santo, santuário do Espírito Santo. Jesus usa uma linguagem aqui no plural. Nós viremos e faremos nele a nossa morada. Porque, segundo a teologia católica, onde está Jesus, está plenamente o Espírito e o Pai. Onde está o Pai, está plenamente Jesus e o Espírito. Onde está o Espírito, está plenamente Jesus e assim sucessivamente. Cada pessoa da Santíssima Trindade opera e realiza a sua própria missão em plena comunhão, em total intimidade de comunhão com as outras duas pessoas. Nós viremos e faremos nele a nossa morada. Um texto muito bonito que eu meditava essa semana, falava da gente aplicar o princípio da poesia nesse texto. Se Jesus diz, nós viremos e faremos nele a nossa morada, a gente poderia dizer numa linguagem mais criativa para as crianças, por exemplo, que quem ama Jesus e guarda a palavra de Jesus se torna o céu. Né? Porque onde é que Deus habita? O céu. E se alguém me ama, guarda a minha palavra, meu Pai o amará e nós viremos e faremos nele nossa morada. Onde é que Deus mora? No céu. Se nós viremos e faremos em você morada, você é o céu de Deus. Você é o templo santuário na teologia paulina. Continuemos. O oposto também, quem não me ama não guarda a minha palavra. O problema não é memória fraca. Ah, padre, minha memória é fraca, eu não dou conta de guardar. O problema não é a memória fraca, é o amor, é o fogo do amor que é fraco. Quem ama, guarda. Quem não ama, não guarda. Pronto. Vocês que são pais e mães, sabem desse princípio. Filho, a relação sua de obediência comigo tem como base o grau de confiança que você tem em mim. Se você me ama, se você confia que eu sou seu pai, sua mãe, que eu te quero bem, você guardará a minha palavra. Pronto. Isso se dá de forma antropológica, de forma comum na relação pai e filho. Quanto mais na relação espiritual. Amar e guardar é critério natural. E a palavra que escutais não é minha, mas do meu Pai, do Pai que me enviou. Jesus gosta muito no Evangelho de João de dar a relevância para o Pai e dizer que ele não é mais importante. Daqui um pouco ele vai dizer, meu Pai é maior do que eu. Versículo 25. Vamos lá? Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Enquanto estava. O verbo está no passado porque daqui a pouco ele vai ser preso e vai ser morto. Ele está dizendo, o que eu estou falando para vocês agora não é surpresa. Tem 3 anos que eu toco esse sino na cabeça de vocês, dizendo isso, ensinando isso, e vocês estão fragilizados. O que eu estou falando agora não é novidade. Tem 3 anos que eu lhes ensino isto. Mas, versículo 26. Mas o defensor, o Espírito Santo,
que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Pronto, Jesus dá uma promessa. O Espírito Santo, o defensor. O apelido que Jesus dá ao Espírito Santo é o defensor, o Paráclito. O Espírito Santo, o Paráclito, defensor, é o oposto do demônio que tem o apelido de o acusador, é o dedo duro. Se o Espírito Santo que habita-nos, e onde está o Espírito Santo? Está Jesus e o Pai junto, nós viremos. Há possibilidade do defensor que te habita e com ele o Pai e Jesus, o defensor perder essa causa para o acusador? Tem chance? Tem que ser muito fraquinho na fé e muito pouco juízo na cabeça para imaginar essa relação do mal com o bem na mesma queda de braço. Tenha dó, minha gente. A força de Deus é infinitamente maior. A questão é, o defensor defende-nos de quê? Afinal de contas, de que é que o defensor nos defende? Ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo que tenho, o que vos ensinei. Aqui, de novo, envolve a gente plenamente. E nós não gostamos disso. A função do Divino Espírito Santo, que desce e habita-nos, dos lábios de Jesus, a função do Espírito Santo é precisa, objetiva. Ensina-nos e nos faz recordar o que Jesus nos diz. Pronto. Se para você o que Jesus diz não tem relevância, se você não cultiva uma relação de escuta de Jesus e observância do que Jesus diz, o Espírito Santo está anulado na sua vida. A função do Espírito Santo na vida nossa é ensinar e recordar o que Jesus diz. E os dons do Espírito Santo? Os dons do Espírito Santo também. Os dons do Espírito Santo que nós vamos receber daqui a uns dias, eles fazem-nos dar frutos na palavra que é Cristo. Frutificar-nos em obras boas, isso são os dons. O Espírito Santo está a serviço da palavra que é Cristo, e Cristo, a palavra, o Verbo encarnado, está a serviço da vontade do Pai. Tudo começa e tudo volta para o Pai. Ele é o centro. Portanto, a função de Jesus é: ninguém vai ao Pai senão por mim. A função de Jesus é levar-nos no Pai. A função do Espírito Santo é ajudar-nos a compreender, a entender e recordar o que Jesus nos diz, para que a gente chegue ao Pai sem nenhuma medida de confusão. Está claro? Quando você reza, quando você fala com o Espírito Santo, você experimenta o Divino Espírito Santo te ensinando tudo. Preste atenção na palavra lá. Ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Não fica nada. Não tem uma parte que é mais ou menos importante. Tudo que Jesus diz é importante. Você não pode pegar o que Jesus ensina como numa prateleira de supermercado: isso aqui eu quero, isso aqui eu gosto, isso aqui eu não quero, isso aqui não é importante. Ou é tudo ou não terá. O Espírito Santo não seleciona o que te é simpático, o que te é agradável e confortável. O Espírito Santo está a serviço
da palavra que é Cristo. Bento XVI gosta de lembrar que quando a gente fala de Cristo, a palavra para nós não é um feixe de doutrina, um livro grosso de regra e norma. A palavra para nós é a pessoa de Jesus, o Verbo de Deus que se fez carne. Portanto, o Espírito Santo, quando você reza, ele está a serviço de você no tempo que você dedica com o Evangelho do dia, o tempo que você dedica na celebração da Santa Missa, o esforço seu para compreender a palavra de Deus que está sendo dirigida a você hoje, nesse domingo. O Espírito Santo se ocupa em te ensinar e te fazer recordar o que Cristo diz. Se falhar o esforço seu no estudo, no ensino e no recordar, se falhar isso, você estará fechando-se à ação do Espírito, impedindo que o Espírito Santo te conduza ao ensinar e ao recordar o que Jesus diz. Se há essa abertura em você, pronto, o céu é aqui na terra. Veja, versículo 27. Se há essa abertura em você, para permitir que o Espírito defenda você, te ensinando e te recordando, se você deixar o Espírito Santo fazer isso, 27, bradem. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Pronto. Olha, se você deixar o Espírito Santo te ensinar e te recordar o que Jesus disse, vai brotar uma paz no seu coração que você não tem noção do tamanho que será essa paz. O problema é que a gente vem atrás de Jesus e atrás do Espírito Santo, querendo que eles nos deem a paz do mundo. E Jesus diz aí, ele não nos engana, a paz que eu dou para vocês não é a paz que o mundo dá. Não me procure, não procure o Espírito Santo para receber a paz do mundo. A paz do mundo, ela é garantida com o quê? Com armas, com guerra, com violência, não é? Com agressividade, com imposição, com possessão, com controle, com manipulação. Essa é a paz do mundo. A paz do Espírito, ao contrário, ela é paz de ensino e de recordação. Olha que suavidade. Como cantamos esses dias de Páscoa do Salmo, provai e vede quão suave é o Senhor, Ele ensina e recorda, é leve. Por isso, não busque Jesus e o Espírito Santo para receber a paz do mundo. A paz que eu vos dou não se confunde com a paz do mundo, aquela garantida através de cada um tendo a sua arma. Não. Quando você permite o defensor, o Espírito Santo, te ensinar e te recordar, também brota em você uma libertação. Continua o versículo 27. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Se o coração está perturbado, se o coração está intimidado, é porque você não está deixando o Espírito Santo te ensinar e te recordar. Apareceu perturbação, intimidação. Lembre-se que você precisa abrir-se ao Espírito Santo e permitir que o Espírito Santo te ensine e te recorde. Versículo 28. Ouvistes o que eu vos disse, vou, mas voltarei a vós.
Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai. Brada. Pois o Pai é maior do que eu. Sempre Jesus voltando ao Pai e à grandeza do Pai. Olha que beleza, versículo 29. Firma. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Segunda novidade do texto. A primeira é: qual é a função do Espírito Santo? Ensinar tudo e recordar tudo o que Jesus diz. Qual é a função da palavra? Gerar em nós e sustentar em nós o crer. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vós acrediteis. Significa que a função da palavra de Deus é formar o nosso crer. E esse crer no que Jesus diz, tem como operário do ensino o Espírito Santo que ensina, o Espírito Santo que recorda de novo o que Jesus diz. O Espírito Santo ensina e recorda, Jesus fala para gerar em mim e em você o crer. Irmã, irmão, é isso que nós temos buscado em Jesus e no Espírito Santo? Quanta tristeza há no coração de muitos cristãos que buscam Jesus e o Espírito Santo para conquistar a paz do mundo. E a paz do mundo não preencherá jamais o coração, a mente, que o Espírito Santo pode preencher com o ensino e com o recordar as coisas lindas que Jesus nos ensina. Amém. Assim, a gente conclui com o livro do Apocalipse. Eu olhei para a cidade e não tinha templo, não tinha sol, não tinha lua. Para que templo? Para que sol e lua? Não precisa de templo, por quê? Porque Deus te habita, você é o templo. Não precisa de sol, não precisa de lua, porque a glória de Deus é sua vida. Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra, você é a glória de Deus. Habita-te, preenche-te essa glória, essa luz, esse esplendor do sol, da lua, da glória, é você. Saí daqui hoje transbordando, iluminando, expandindo essa força sobrenatural do amor de Deus. Talvez você nunca tenha tomado ciência de que o Espírito Santo precisa ser respeitado, ele que habita em você, e ele é o mestre que te ensina e te faz recordar o que Jesus te diz. Fale com ele. Diga ao Espírito Santo que ele tem, a partir de hoje, toda a autoridade de mestre interior, da sua interioridade, que você irá aceitar e permitir que ele te recorde e te ensine e te defenda, para que amando Jesus, guardando a palavra de Jesus, você seja uma mulher, um homem da paz de Jesus. Incline a sua cabeça, feche os olhos, fique um tempo em profundo silêncio, íntimo, sussurrando com o Espírito Santo que te habita, uma conversa, um diálogo interior. Fale na interioridade sua. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai por revelar seu nome.
vós pequenos, que tem o dom de amar e sabe perdoar, e deu a vida para nos salvar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar